O testemunho e exemplo da mãe cristã. Parte 02, dia 29 de abril de 2026. Uma mãe piedosa e fiel pode ter um filho dissoluto. Ele pode se libertar de todas as restrições e Deus pode deixá-lo colher o fruto de seus próprios desígnios. A mãe, assim aflita e com o coração partido, só pode se curvar diante da soberania de seu Criador, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A consciência, porém, de ter cumprido o seu dever, atua grande parte da amargura dessa aflição. Além disso, tais casos são raros. Filhos dissolutos geralmente são descendentes de pais que negligenciaram a educação moral e religiosa de sua família. Alguns pais são eles próprios dissolutos e, assim, não apenas permitem que seus filhos cresçam sem restrições, mas, com seu exemplo, os induzem ao pecado. Mas há outros que são muito íntegros, virtuosos e até mesmo piedosos, que, no entanto, negligenciam a formação moral de seus filhos e, como consequência, eles crescem na desobediência e no pecado. Pouco importa qual seja a causa que leva a essa negligência. A negligência em si normalmente será seguida por desobediência e teimosia. Daí a razão pela qual os filhos de homens eminentes, tanto na igreja quanto no Estado, são raramente e não raramente são a desgraça de seus pais. Se a mãe não está acostumada a governar seus filhos, se ela espera que o pai imponha obediência e controle quando ele está ausente, todo o governo familiar desaparece e as crianças são deixadas à própria sorte para aprender lições de desobediência, para praticar artes do engano, para construir sobre o alicerce do desprezo pela mãe um caráter de insubordinação e iniquidade. Mas se as crianças estão sob o governo eficiente de uma mãe sábia, o oposto disso é quase invariavelmente o caso. E como em quase todos os casos, os primeiros anos de vida são confiados aos cuidados da mãe. Segue-se que a influência materna, mais do que qualquer outra coisa, molda o caráter futuro. A história de John Newton é frequentemente citada como prova da profunda e duradoura impressão que uma mãe pode causar na mente de seu filho. Ele tinha uma mãe piedosa. Ela costumava se retirar para seu quarto e, colocando a mão sobre a cabeça do filho, implorava a bênção de Deus para ele. Essas orações e instruções penetraram profundamente em seu coração. Ele não podia deixar de reverenciar aquela mãe. Não podia deixar de sentir que havia uma santidade em tal caráter que exigia reverência e amor. Ele não conseguiu apagar do coração, mesmo depois de sua morte, as impressões que então lhe foram produzidas. Embora tenham se tornado um andarilho perverso, embora tenha abandonado amigos, lar e toda virtude, as lembranças da oração de sua mãe, como anjo da guarda, o acompanhou onde quer que fosse. Ele se envolveu nas cenas mais perversas e vergonhosas da vida de um marinheiro e, mesmo cercado por companheiros culpados, em festas da meia-noite, imaginava sentir a mão suave de sua mãe sobre sua cabeça, suplicando a Deus que a perdoasse e abençoasse seu filho. Ele foi para a costa da África e tornou-se ainda mais degradado do que os selvagens em suas praias sombrias. Mas a mão suave de sua mãe ainda estava sobre sua cabeça, e as orações fervorosas de sua mãe ainda vibravam em seu coração. E essa influência, após o transcurso de muitos anos de culpa, trouxe de volta o filho pródigo. Um penitente é um filho de Deus.
elevou-o a ser um dos ornamentos mais brilhantes da igreja cristã e a guiar muitos filhos e filhas para a glória. Que comentário contundente sobre o poder da influência materna! E que encorajamento isso oferece a toda mãe para ser fiel em seus esforços para educar seu filho para Deus. Se a senhora Newton tivesse negligenciado seu dever, se tivesse sido tão negligente quanto muitas mães cristãs, seu filho, aos olhos de todos, poderiam ter permanecido no pecado e sido um pária do céu. Foi pela influência da mãe que o filho foi salvo. Posteriormente, Newton tornou-se um pregador do Evangelho de grande sucesso, e cada alma que ele ajudou a salvar, ao cantar o hino da misericórdia redentora, bendizera a Deus por toda a eternidade, por Newton ter tido uma mãe como ela. A influência exercida sobre a mente na primeira infância pode, aparentemente, se perder com muitos anos. Quando um filho sai de casa, entra num mundo agitado, muitas são as tentações que o cercam. Se ele sai de casa sem princípios sólidos de religião e autocontrole, certamente cederá a essas tentações. Ele pode, de fato, cair, mesmo depois de tudo que a mãe fez ou pode fazer, e pode se sentir profundamente culpado. Mas ele pode, aparentemente, esquecer todas as lições que aprendeu em casa, enquanto a influência dos ensinamentos e orações de uma mãe ainda opera poderosamente e eficazmente em seu coração. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém.